O primeiro segredo do sucesso é estar muito perto do cliente. Então não adianta você lançar algo que você considera genial, a sua equipe, enfim, mas que não cobre uma dor. O Brasil tem empresas nacionais super legais de fraude, que conhecem bem o mercado, e acho que tá todo mundo muito junto em explicar para as empresas e clientes o potencial que a gente ainda tem no país. Olá, sejam bem-vindos ao Be Found by Bárbara, um podcast para startups. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Andrea Rosenberg, GM do Brasil e agora também diretora de mercados emergentes da Verify. Né? Falei correto agora, aprendi. Andrea, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Bárbara. Obrigada pelo convite. Super feliz com esse podcast que você está criando. Acho que era muito necessária, é uma super oportunidade. Eu quero dar muito voz para os talentos e também para as startups. E não só startups, porque eu sei que a Verify não é uma startup, mas... E para que as pessoas possam contar a sua jornada de como começou. Inclusive, eu te conheci quando você estava no Rappi, né? Assim, faz o quê já? Uns 7 anos? Não. Quando a gente se conheceu faz uns 3, mas você já estava uns 5 anos, uns 3 anos na Rappi, 5 anos? Não lembro direito. Eu não lembro exatamente o mês que a gente se conheceu, mas eu fiquei 5 anos lá. E agora tô fechando quase 1 ano de Verif, então o tempo passa muito rápido, né? Pois é, não, e antes da Rappi você também trabalhou no Uber, né? Trabalhei. E aí você fez essa migração. E bom, a Rappi todo mundo conhece, é uma startup aqui da América Latina, colombiana, mas que tem uma presença grande no Brasil. E você liderava uma das áreas principais ali de geração de receita, que era Retail Media. Me conta um pouco, na verdade, da sua trajetória na Rappi primeiro, e aí depois a gente fala dessa migração com a Verif. Não, perfeito. A minha trajetória na Rappi começou, eu entrei lá porque eu me apaixonei pelo produto, né? Eu tinha acabado de voltar do meu MBA nos Estados Unidos, então tinha um apartamento novo que não tinha nada, nada. E comecei a precisar fazer as compras. Descobri a Rappi, ela estava no Brasil há só 1 ano. E comecei comprando detergente para lavar roupa. E, de repente, eu vi que tinha uma TV em promoção. Que chegou na minha casa, uma TV super legal, com um preço incrível, com 50% de desconto. Porque também era numa época em que o funding no mercado de tecnologia estava bastante generoso, né? E eu comprei essa TV, ela chegou perfeita na minha casa em 1 hora. Eu olhei para aquilo, não acreditei, eu falei, eu preciso entender o que essas pessoas estão fazendo. Então, conheci alguém lá dentro, mandei meu currículo, falei, adoraria ajudar vocês. E em 1 semana eu estava dentro. E assim, foram 5 anos que eu passei lá, 5 anos que eu valorizo muito, acho que aprendi, foi a maior escola que eu tive até hoje. E é uma empresa super legal, porque é uma empresa que testa muita coisa, né? Então foi o primeiro Super App da América Latina, uma empresa que a gente estava conversando aqui antes, conhece os consumidores de um jeito que nem eles próprios se conhecem, também as marcas não conhecem os consumidores nesse nível. E é uma empresa que foi testando tudo. Então, eu entrei para abrir não, mas ajudar a expandir a operação de groceries, né? Mercados, farmácias, lojas e-commerce. Então, estruturar toda essa parte que a gente estava na época de pandemia, então as pessoas já nem tinham como ir até o mercado. Era um crescimento, assim, double digits todo mês, para não dizer quase triple digits, então era um desafio enorme. E era justamente a junção do mundo offline com online, porque você pedia as coisas na sua casa, mas elas aconteciam em loja, né? Com uma loja, um entregador. Então foi uma loucura, assim, foi demais. E aí, depois de passar por essa operação por 2 anos, 2, 3 anos, eu entrei para cuidar da parte de Retail Media, no time América Latina, que foi onde a gente se conheceu. E Retail Media é esse setor que está, assim, crescendo muito, muito, muito. Acho que tudo que a gente está vendo agora, ainda mais com AI, ainda mais com hiperpersonalização, é um setor que está, assim, você no Google viu isso melhor do que ninguém, mas que
começou há não tantos anos, está numa curva ainda de crescimento exponencial, é um valor que as marcas ainda estão descobrindo, e poder ajudar a RAP a fazer isso foi um super projeto, assim, foi super legal. O que a gente vê é o grande oportunidade, assim, só se fala de retail media, principalmente porque o que você comentou de audiência, vocês ali, né, dentro daquela plataforma, você conhece todos os hábitos daquele consumidor, o que ele compra, o que ele não compra, o que ele recomprou. Então, esse insight é super importante, principalmente para a indústria de CPG. E aí, depois, você tem a conversão também, se foi feita e realizada. Então, é super enriquecido e hoje em dia tem sido vista como uma migração do marketing, enfim, dos budgets de marketing, né? E você me diria que essa foi, entre os seus projetos de shopper e depois retail media, assim, tem algum preferido? Nossa, tem vários preferidos. Esse foi com certeza porque o desafio era enorme. Acho que o que era muito legal da RAP é que ela tinha muitos touch points com o consumidor. Então, a gente conseguia trabalhar tanto a parte online, por exemplo, com anúncios, banners, posicionamento de produtos no índice, etc., até uma parte offline de fazer samplings, experiências para as pessoas. A gente fez muita experiência de marca, lançamentos, por exemplo, no México, em parceria com marcas que a gente trouxe influencers. As pessoas conseguiam pedir o produto e ele chegava em 7 minutos na festa. E na casa também das pessoas. Então, esse foi um super queridinho. E outro que eu amei também foi quando a gente decidiu adivinhar o que estava nas lojas. Porque as lojas, elas têm bastante desafio de controle de inventário, né? Por mais que os varejistas sejam super sofisticados, é difícil saber quem tá com quantos limões no seu carrinho. Porque, para começar, os limões não vêm contados, né? Pelo tipo de produto. Segundo, é muito difícil você ter esse inventário ao vivo dentro da loja. E então a gente começou a observar muito problema de stockout, em que as pessoas que queriam pedir seus limões não viam um produto dentro do varejista, no aplicativo, mas a gente sabia que tinha limão, que se eu fosse até o supermercado lá... Ia ter, porque sempre tem, né? A chance é muito baixa. Então, teve esse projeto que foi super legal, que a gente começou a adivinhar se os produtos estavam em loja. Era um produto que eu lembro, a nossa primeira venda foram $37. Eu lembro que eu liguei para minha diretora na época e falei, vendi $37, eu sei que isso não é nada, mas eu tô emocionadíssima. E esse é um projeto que realmente virou uma receita de milhões de dólares por mês. Mudou toda a operação de como a gente fazia stockout, de como a gente fazia disponibilidade da conversão. E até para os próprios varejistas, a gente começou a dizer para eles o que tinha e, de fato, não tinha nas lojas. Vocês já conseguiam prever, na verdade, né? Baseado. Exatamente. Que bacana isso, que legal. E você falou que isso foi um projeto que virou milhões de dólares, enfim. E aí, esse podcast é para startups. E você tem que balancear entre a inovação, apostar no novo projeto, mas aí depois você precisa fazer o retorno disso. Qual que é o ROI, né? E qual que é, assim, dada a sua experiência, qual que é o balanço perfeito para as startups aqui que estão começando, né? E que estão assistindo a gente, sobre essa balança, assim, esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre investir em inovação e ter o ROI e qual é o tempo ideal, assim, tudo que você puder compartilhar. Perfeito. Eu acho que o primeiro segredo do sucesso é estar muito perto do cliente. Então, não adianta você lançar algo que você considera genial, a sua equipe, enfim, mas que não cobre uma dor, que é algo que a gente até às vezes vê em algumas equipes de produto, né? A última tecnologia, mas que ninguém entende, ou que soluciona um problema que é o terceiro problema do cliente, não é o primeiro. Então, a minha primeira dica, na verdade, é estar muito perto disso. Agora, o que a gente vê mais e mais com nossa abundância de dados, tudo, é que, de fato, as empresas começam a pegar problemas que nem o cliente sabe. E aí você tem uma oportunidade muito legal de inovação.
Então, na Rappi a gente via muito isso. Na Verific, onde eu tô hoje, a gente vê bastante isso também por um outro ângulo. E aí, acho que a inovação, ela nasce muito da capacidade, vontade de pilotar novas coisas. E aí, onde eu acho que funciona muito bem é você, primeiro assim, ter suas sementes, mas não sementes demais para não perder o foco, né? Você nunca pode deixar de atender a dor principal de quem está comprando o seu serviço hoje. Mas, ao mesmo tempo, você testa algumas ideias. E eu acho que a palavra teste é a chave. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito do modelo crawl, walk, run, né? Que é primeiro você engatinha, depois você anda, depois você corre. Então, quando você vai testar alguma coisa, você não sai investindo todos os seus recursos, todo o seu budget, toda a sua equipe. Você primeiro pega uma amostra, que foram os meus $37, por exemplo. Eu tinha ligado alguns produtinhos em uma loja durante um dia que eu sabia que não era o pico de demanda. E aí você vê se dá certo ou não dá. E quando dá, também você não se emociona demais. Você faz um teste expandido e daí podem vir ideias muito grandes. O que eu acho que é chave para que isso seja habilitado é as pessoas se sentirem muito empoderadas dentro de uma empresa, de às vezes saírem um pouquinho do escopo delas e testarem essas ideias que muitas vezes tocam outros times. Então, nesse exemplo que eu dei, eu estava mexendo com todas as métricas do pessoal de operações, de produto, e eu estava em uma outra área. E ainda bem eu tive confiança dos meus pares para tolerar um pouquinho de margem de erro, algumas coisinhas quebrarem em nome desse projeto que ele não era meu, ele não era de ninguém, ele era nosso. Então, quando você cria essa coesão, essa confiança entre as equipes e deixa esses projetos irem subindo. E eu também, na época, era relativamente bem júnior, sabe? Foi uma ideia de alguém que, enfim, dentro da empresa, não, né? E me deixaram fazer isso. Então, essa é a dica também que eu dou, né? Então, resumindo, não perca de vista o core do que você está vendendo para o seu cliente, que realmente é importante. Ajude o seu cliente a descobrir quais são outras dores que ele ou ela podem resolver e ainda não sabem, mas você tem alguma coisa legal. Quando for testar, testa devagar, mas cria um ambiente de teste em que todo mundo se sinta convidado e confortável em colaborar e que aquilo que dê certo vai escalando aos poucos, envolvendo todo mundo e realmente possa quebrar as pequenas barreiras que a gente tem para ir para a superfície, né? Você sabe que essa parte de colaboração e ter bom relacionamento, o que eu sinto ajuda muito a desbloquear as coisas, né? É uma coisa, assim, impressionante. Mas agora mudando um pouco, né? Teve a transição para Verif. Como é que foi isso? Me conta, porque eu lembro que eu te escrevi no LinkedIn, acho que eu queria fazer alguma coisa com a Rafa. Eu falei, Andréa, será que a gente pode falar? Tem uma oportunidade agora de retail media, de colaboração. Aí você falou, Bárbara, você não sabe, eu mudei para outra área totalmente diferente. Me conta como é que foi, como aconteceu tudo isso? Olha, foi uma mudança muito rápida, foi até um processo de despedida de um lugar que era super legal, que eu estava muito feliz, mas apareceu essa oportunidade, eu acho que na carreira, quando aparecem oportunidades, a gente pega também, né? E assim, não eram mundos tão diferentes, por mais que pareçam, um é B2B, outro é B2C, mas eu brincava muito quando eu estava na Uber e na Rappi, que para operar em muitos mercados, como por exemplo o Brasil, não basta você ter um bom negócio, você tem que combater o crime ao mesmo tempo. Então, a Verif veio como uma oportunidade de ir direto a isso, né? E, por exemplo, a gente sabe que no mercado de delivery você tem problemas de produtos que não são entregues. Você sabe que no mercado de ride sharing você tem uma questão de segurança, né? Com quem que eu tô entrando no carro? Então, já conhecendo essas dores, eu sou super usuária desse tipo de serviço, eu comecei a me indagar muito o que está por trás. Veio essa oportunidade de uma super empresa que nasceu na Estônia, mas já é um unicórnio, assim, 2,5 bi de dólares, cresceu muito, clientes enormes, assim.
incluindo o Google e a Uber. E assim, eu comecei a entender o que estava por trás, me fizeram um convite de abrir operação no Brasil, e não tinha como dizer não. Porque uniu missão com oportunidade, com uma empresa de uma cultura super legal e também dá uma renovada, né? É bom conhecer, né? Coisas novas. Acho que se você fica o tempo inteiro no mesmo caminho, o cérebro às vezes para de funcionar, de se exercitar. E o que você acha que você está levando de conhecimento da RAP para a Verif? Olha, essa é uma pergunta super legal, assim, que todos os dias eu reflito. Eu acho que a RAP tinha um jeito de operar muito veloz, que, para começar, tá no nome da empresa, né? E no serviço. Uhum. Então, a tomada de decisão era muito rápida, os prazos, tudo era by design para ontem, para hoje, porque era como a gente gostava de fazer as coisas. A Verif, ela já atua em um outro segmento de segurança digital, de confiança, de compliance, né? Então, ela tem um outro way of working, é uma empresa europeia também, a RAP sendo uma empresa latina. A Verif é uma empresa europeia super global, assim, pessoas em todos os países. A gente tem escritórios em Londres, na Espanha, na Austrália, Singapura, enfim. Mas que tem que ter uma camada de segurança e confiança maior. Então, eu acho que eu trago a visão de velocidade, de não vamos complicar aquilo que não precisa ser mais longo ou complexo do que o necessário, mas com a Verif eu também sei que não dá para testar e errar do jeito que eu fazia antes, né? Porque antes você tenta vender um limão que não tá na loja, nunca é legal para o usuário, mas ok. Tá ok. Mas agora, você aprovar a identidade digital de alguém pode ser um erro de milhões para o seu cliente. Então, são esses dois lados que hoje em dia eu tento equilibrar. Balancear. E eu vi que vocês soltaram um reporte recentemente sobre fraudes no Brasil. Algum principal takeaway desse reporte sobre os brasileiros e fraude? Bom, nós somos campeões de criatividade mundiais, né? Eu acho que a gente observa isso muito. E esse reporte a gente solta todo ano, é super legal, porque a gente consegue ver padrões em diferentes lugares do mundo e o que tem em comum. Mas no Brasil, a minha perspectiva é que a gente ainda não sabe todo o potencial que tem para trabalhar com esse tema de fraude. Porque você vê muitas empresas chegando pelo lado de compliance, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o mercado de bets, que é bastante novo e felizmente, criando sua regulamentação. Então, você tem muitas empresas que entram na marra, porque elas têm que fazer isso, e vão descobrindo que, na verdade, você pegar a fraude não é só uma questão de lei, é uma questão de você defender seu negócio, você defender seu consumidor, o negócio que está trabalhando com você. Então, a gente vê muitos clientes que entram em um use case e vão crescendo e crescendo. A gente tem um cliente enorme que começou com um e a gente tem hoje 14 use cases com eles. Um cliente Vale do Silício, etc. Então, no Brasil, acho que a gente ainda está nesse movimento de educação. O Brasil tem empresas nacionais super legais de fraude, que conhecem bem o mercado, e acho que está todo mundo muito junto em explicar para as empresas e clientes o potencial que a gente ainda tem no país. E isso é super legal, né? É bacana. Eu vejo que hoje cada vez mais isso é um tema, e inclusive com AI, a gente estava até conversando, deepfakes e etc. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter que ter sistemas de segurança para não cair em fraude, porque cada vez está mais avançado. Não sei se você tem mais algum comentário ou alguma história para contar. Nossa, todas as histórias, assim, tá avançado num nível assustador. Eu acho que tá tão avançado que a gente tem até um retorno ao presencial que a gente viu, né? Porque pós-pandemia a gente achava que todo mundo ia ficar em casa e não foi o que aconteceu. Os hábitos, claro que mudaram, mas hoje a gente continua tendo escritório, a gente continua tendo olho no olho, cafés
E quando a gente fala de fraude, é muito complexo você, hoje em dia, definir o que é real e virtual. Você vê golpes de Pix acontecendo diariamente, milhões e milhões de reais, pessoas super afetadas, empresas super afetadas. E até no nível corporativo, você começa a ver fraudes aparecendo, tipo ligações com deepfake em formato de vídeo, que são super reais, né? Assim, é impressionante. Então, você tem pessoas... Eu já tive um caso que uma pessoa de um alto cargo, super importante, eu recebi um deepfake dela me ligando por vídeo, e eu só reconheci e falando coisas coesas, e eu só reconheci que não era aquela pessoa porque a gente tinha uma boa relação pessoal, e eu falei, o tom tá estranho, tá um pouco mais formal do que a gente é geralmente. Então, hoje em dia é muito difícil dizer o que é real e não. E só quem está muito bem preparado pode ajudar nisso. A gente sabe que metadata, por exemplo, é muito importante. Então, quando a gente está fazendo uma validação de um documento, não é só por aquilo que está expresso digamos, na carteirinha em si, mas são todos os dados que vêm junto com aquele PDF. Por exemplo, local de extração, horário de extração, dispositivo que está por trás. Você faz uma série, são milhares e milhares de cruzamentos que só AI viabiliza, né? Para dizer se aquela pessoa que está lá conversando com você é ela mesma, né? A gente tem um caso, Bárbara, que, imagina, a gente estava fazendo a validação de vários documentos, tinha alguma coisa estranha, mas tudo checava as caixinhas, né? Então, a gente faz milhares e milhares de checks, mas parecia que passava. E a gente tem, como parênteses, só na Verif, a gente tem 2 modelos. Um que é toda a base, que são as verificações automáticas, cruzando centenas, milhares de bases. E a gente também tem especialistas que ainda assim batem um olho, eles são treinados em mais de 12 mil documentos globais. E batem um olho para entender... Para ver se está tudo ok. Exato, né? Porque não dá ainda para eliminar completamente o componente humano e a gente nem quer. Mas aí a gente teve esse caso que a única coisa que a gente percebeu que estava estranha é que tinha uma almofada vermelha por trás das cenas. Porque os documentos estavam super legítimos. E quando você entra nesse mundo de documentos, tem N mil detalhes que o olho não treinado não pega, né? O tamanho da fonte do S na casa 4, no documento da Espanha. Ninguém vai saber. Ninguém que não tenha sido treinado vai saber. Mas mesmo assim, estava passando com um grau de fraude de qualidade altíssima. Mas tinha sempre uma almofada vermelha por trás. E a gente, nesse caso, para um cliente específico, foi lá e fez um hard code. Se tiver uma almofada vermelha na foto, suspenda. E a gente conseguiu pegar casos e casos que eram uma mesma entidade fraudadora operando globalmente. Que legal. É uma loucura. Que loucura. É super legal, é perigoso, assim, né? Legal. Óbvio que fraude não é legal, mas pegar isso é um avanço muito bacana. Não, pegar é muito legal, porque no fim do dia você se sente ajudando o lado bom da força, né? E acho que é algo que a gente gosta na carreira. Conecta a gente com o propósito, né? Exato. Eu acho que o propósito. E aí você tava falando de carreira, e agora mudando um pouco assim, como é que foi a preparação da saída da RAP pra Verif? Assim, você se conectou com headhunters, como é que foi todo esse processo e qual a sua dica para as pessoas que estão querendo fazer essa transição? Olha, foi uma oportunidade via headhunter, uma pessoa super querida, inclusive que eu estava em contato há 5 anos e me trazia ideias, oportunidades. Eu falava, olha, eu acho que ainda não é a hora. Eu sempre tive muito esse senso de se confiaram em mim, eu quero entregar e depois a gente conversa sobre uma próxima. Então eu estava comprada em entregar o que tinham me pedido. Mas 5 anos depois, ela me ligou. Eu senti que era o momento certo, porque meu time estava muito bem equipado, pessoas ótimas. Se eu saísse, não ia quebrar. Eu acho que a missão como um líder é você se tornar irrelevante, né? Formar sua equipe.
Então, o timing foi super bom. E o meu conselho para todo mundo sempre é: aposta nas oportunidades que você tem, mesmo que você não saiba quais são, né? Então, veja só, eu conheci essa headhunter, eu já nem lembro como, mas virou uma pessoa super querida que ia estar enfim, ela fechou essa minha vaga, levei, fomos almoçar, comemorar. E ela me chamou para um happy hour outro dia que eu fui, porque queria vê-la, né? Um happy hour legal, num espaço legal, pessoas legais. Acabei conhecendo um super investidor, que agora eu tô levando ele e um grupo de mais 30 investidores brasileiros para Estônia e para Finlândia daqui a 2 semanas. Vai ser super legal, vou poder apresentar um pouco da Verif, a gente vai discutir todo o ecossistema de inovação báltico. Então, assim, a minha dica é: esteja aberto, mesmo que você não sabe o que vem. Acho que até a gente se conheceu um pouco numa dessas. Mas pega, sabe? Por mais que seja uma sexta-feira de chuva, vai, encontra as pessoas, conversa. É super legal você conhecer gente nova. Quando você se abre assim, vai com esse apetite, as coisas começam a brotar. E você sabe, André, que isso é uma coisa que eu escuto aqui recorrente, sobre como conexões e networking te ajuda a encontrar essas novas oportunidades e como é importante isso. E falando um pouco mais de carreira, assim, e de projeto e etc., teve algum projeto que você teve que desviar de rota porque não estava dando certo? Assim, da Rappi, você contou um exemplo super bacana do que funcionou, mas teve alguma coisa que você teve que mudar de rota na sua carreira porque não estava funcionando? Com certeza. Acho que, para começar, a gente começa a carreira muito jovem, né? E não existe mapa, porque também a carreira que eu comecei lá atrás não existe mais hoje em dia. O que era marketing lá, enfim, há tantos anos atrás? E eu acho que a primeira coisa a gente tem que descobrir o que a gente gosta, o que a gente quer, o que faz menos sentido. Então, eu já trabalhei. Para mim, o caminho foi muito encontrar o sweet spot, onde eu sentia que eu podia ter impacto numa organização, mas talvez não quisesse tomar todo o risco para mim. Então, eu tive alguns anos como empreendedora que eu amei, foram super legais, mas eu também descobri. Bacana. Foi ótimo, mas eu também descobri que eu queria ter salário. Porque, enfim, esse é o meu perfil de risco. Eu gosto muito de empreender. É isso que eu fui descobrindo. Também descobri, do meu lado, que pegava muito, era você ter um impacto positivo para a sociedade, que soa um pouco batido, mas ao mesmo tempo é zero óbvio. Então, foi todo um caminho de aprendizado. Eu fui fazer, dentro dessa linha, eu fui descobrir o que para mim era impacto. Então, fiz estágio, por exemplo, na ONU, no Peru. Fui trabalhar com uma ONG que recuperava adolescentes em Boston, fundeada por um super fundo de São Francisco. E fui descobrindo qual era a minha tese de impacto. E aí eu descobri que, para mim, impacto está em escala, e foi por isso que eu resolvi migrar para a tecnologia, né? Então, por mais que a gente ache que alguns modelos são mais ou menos controversos, eu criei a minha tese pessoal de: se eu estou ajudando milhares de pessoas a terem acesso a serviços, empregos, etc., oportunidades, é aí que eu vou atuar. Então, acho que esses desvios são super normais, e no fim do dia, eu acredito muito em seguir aquilo que te faz bater o coração, e menos a carreira ou a oportunidade que alguém fala que é super legal e tal. Tem que fazer sentido para você acordar bem e dar seu máximo. É legal que você comentou, né, que o seu impacto está relacionado com tecnologia. Então, você já contou parte da minha pergunta, que é o que te conectou com tecnologia, mas também para as pessoas que querem trabalhar com tecnologia ou querem fundar uma startup, enfim, focada nesse setor. Você tem alguma dica? Você acha que é importante entender tudo sobre AI, ou você acha que é mais entender sobre os conceitos ou sobre os problemas, assim? O que você mais gosta dessa parte que te conecta com a tecnologia? Olha, eu amo a parte da escalabilidade. Acho que o bacana, o mágico da tecnologia é você, em pouco tempo, poder realmente atingir milhares e milhares de pessoas. Não é a necessidade para todo tipo de serviço, negócio, consumidor, mas eu gosto muito dessa parte.
a minha dica é que quem quer se desenvolver bem nessa carreira, ou tá fundando uma empresa, acho que tem que conhecer muito bem. Aliás, não muito bem, mas tem que ter uma boa noção da parte comercial e da parte de produto. Porque já vi também pessoas excelentes em cada uma dessas caixas, mas sem entender muito bem o outro lado e as partes não se conversando. Então, promessas comerciais que, do ponto de vista de produto, seriam completamente impossíveis, né? Uhum. Não um stretch, mas assim, realmente você vai frustrar o cliente se você prometer aquilo. E também vi, pelo lado de produto, um pouco do que a gente conversou mais cedo, de ideias que não se traduziam numa necessidade de mundo real, né? Ou priorizações que não eram as mais importantes. Então, acho que você ter esses dois lados da moeda é um casamento super bom. A gente tem N ferramentas hoje, acho que tem que ter uma pincelada de pelo menos o que elas fazem. Porque acho que o segredo no fim do dia, ninguém vai saber tudo. Então, você tem que ter uma equipe super boa, a gente estava conversando disso. Você tem que ter uma equipe muito boa que você possa empoderar, que você saiba como empoderar. E eles realmente serão os experts no que eles estão fazendo. Mas você, ao mesmo tempo, tem que saber o que pedir e poder cobrar deles, né? Então, quando você trabalha, por exemplo, com equipe de desenvolvimento e engenharia, você tem que ter um pouco de noção do que é um prazo razoável para um certo tipo de solução, né? Quando você pede uma análise de dados, você tem que entender mais ou menos como é que ela é formada, para não sair com asks absurdos para essa equipe. Então, acho que essa pincelada ajuda bastante também. E aí eu vou para minha última pergunta, que é o que faz um bom líder? Que você estava falando de equipe, em quem você se inspira? Ai, que legal essa pergunta. Vamos lá. O que faz um bom líder? Eu acho que um bom líder trabalha muito em escolher as pessoas certas, né? Não as pessoas boas e ruins, mas as pessoas certas para aquele momento, para aquela oportunidade, até para o ponto de vista do que elas querem fazer nas carreiras delas. Então, trazendo as pessoas certas pro negócio, pro projeto, não tenho a menor autoria nisso. Isso é Jim Collins, assim, super clássico. Aí você, como bom líder, boa líder, trabalha em habilitar essas pessoas. Acho que o primeiro passo é criar confiança entre elas, porque já vi também pessoas excelentes trabalhando num nível individual ou equipe muito bom, mas equipes que não se cruzavam por uma falta justamente de química de confiança. Então, você habilita isso. Você dá muito contexto para que as pessoas se sintam capazes de tomar decisões acertadas com o que elas sabem sobre o negócio, o mercado, os clientes. Então, assim, só para dar um exemplo nisso, algo que eu sempre gostei muito de fazer foi colocar a equipe de produto e engenharia para escutar o que os clientes estavam falando, em calls comerciais, assim. Claro, de uma maneira legítima, lícita, consentida, mas assim, que os engenheiros escutassem o que o cliente estava pedindo e não ficasse um telefone sem fio. Então, dá esse contexto para que as pessoas possam tomar suas decisões. E aí, como líder também, saber onde você entra, porque você vai ajudar a sua equipe, e onde você deixa também as pessoas correrem sozinhas para sentirem suas iniciativas sendo suas também, né? Não dá para soltar totalmente, porque afinal você tá lá para garantir a coesão das coisas, mas também não dá para você entrar em tudo, porque você vai se queimar. Então, você ter esse contexto suficiente, a confiança no grupo, de saber onde você mergulha e onde você observa mais de cima, acho que também ajuda muito na liderança. Não, obrigada. E, na verdade, a gente tem, enfim, um dos aprendizados meus como líder quando você usa o coaching e quando você é direto, para realmente direcionar, porque o prazo talvez esteja um pouco mais curto e as pessoas precisam tomar ação. Andréa, queria muito agradecer a sua presença. Não. Foi um prazer escutar mais da sua história e também como você está conectada com tecnologia, com o mundo de startups. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Bárbara, pelo espaço, pela oportunidade. E vou ficar atenta para os próximos episódios aqui.